Uma alegria muito grande estar aqui de novo. Senti muita presença de Deus nessa manhã, né? É muito bom a gente poder estar aqui de novo. Pode colocar a projeção se quiser. E é sempre um desafio, né? Muito temor e tremor de Deus para a gente poder estar aqui nesse lugar aqui. E que, em nome de Jesus, Deus possa falar ao coração de vocês nessa manhã. Obrigado. Esse fim de semana, cheguei esse fim de semana de uma viagem ali ao Oriente Médio, estive na Arábia Saudita. E eu vou falar hoje um pouco sobre perseverança, eu vou falar um pouco sobre a história de José. E são 12 irmãos, são as tribos de Israel. E Arábia Saudita, Israel, Iraque, e muito do que está acontecendo ali, na verdade eles são todos primos, né? Não é, pastor? Estou falando alguma besteira, não? São todos primos ali, na mesma região, andaram muito próximo, né? Hoje eu vou falar um pouco, tem muito sobre a história do Egito, né? Então, estou para fazer um preâmbulo aí, e eu falo mais um pouco também daquilo que eu pude estar vivendo esses dias. Há 2 meses atrás eu falei sobre propósito das provações, e eu havia falado sobre a importância do ouro ser purificado, de passar pelo fogo, e que o grande propósito das provações é de aumentar a nossa fé, né? E lembrando que Deus sempre fala que sem fé é impossível ver a Deus, sabendo de que tribulações e provações nós passaremos e que há um propósito nisso, e que Deus já disse que no mundo passarei por tribulações, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então eu falei sobre isso há 2 meses atrás, e na continuidade disso eu quero falar sobre o propósito de perseverarmos. Vou falar um pouco sobre a história de José. Talvez a história de José é uma das histórias que mais me inspira, uma das histórias muito rica. E eu quero trazer aqui, vou ler o que fala em Gênesis, vou ler rapidamente aqui. Eu sei que a maioria de vocês já conhece, eu estou lendo, mas vou ler a passagem para aqueles que talvez não conheçam tanto, ou conheçam um pouco menos, para poderem relembrar isso. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Lembrando que Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia, e essas esposas tinham as mulheres que acompanhavam, que era Bila e Zilpa. E José trazia as más notícias dos seus irmãos, a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiavam-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então os filhos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O pai, no entanto, guardou isso no coração. Aqui é a resenha da resenha, o resumo do resumo da história de José, para não ler, recomendo.
esses capítulos de Gênesis são capítulos para você sentar com calma num dia, num sábado ou num domingo, e ler esse capítulo e meditar, porque é muito rico isso. Não dá para ler um capítulo, você tem que ler essa história inteira, porque daí você vai entender o que Deus fez na vida desse homem. E no Salmo 105, ele diz o seguinte: adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, que era o faraó. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações, ó Pai, e aquilo que Tu queres, que a Tua vontade se cumpra nessa manhã. Abra os nossos corações, Senhor, para aquilo que Tu desejas, para que não seja meramente um raciocínio humano, ó Pai, mas que a Tua palavra, que Tu diz que é mais cortante, ó Deus, do que uma faca de 2 gumes, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Existem alguns aprendizados sobre isso, né? E resumindo, o que acontece? Depois de toda desse sonho, depois de José falar sobre esse sonho para os seus irmãos e para os seus pais, aquilo que aquilo que já estava difícil fica pior ainda. Lembra, José tinha 17 anos e ele falou, e ele trouxe essa revelação. Mas aqui eu queria trazer, eu grifei naquele começo, na primeira palavra de Gênesis, porque uma das coisas que você observa, e quando a gente começa a estudar mais profundamente, José não pactuava com as atitudes dos irmãos, porque José era íntegro e correto. Ele ia e contava o que os irmãos faziam para o pai. Alguns vão dizer, ele era o dedo duro, é o filhinho mimado. Não. Ele honrava o pai dele, porque o pai dele pedia para José ir lá. Ele honrava o pai dele, ele obedecia ao pai dele. E José tinha integridade, ele não concordava. Provavelmente os irmãos deviam fazer coisas erradas, e ele ia lá e contava. Ele não se conformava com aquilo, ele ia lá e contava. E é interessante a gente olhar talvez por esse prisma, porque muitas vezes a gente quer justificar o que os irmãos, a atitude dos irmãos, dizendo, mas também ele era o dedo duro, também ele era o queridinho do papai, ou justificar alguma atitude. Mas o fato é que ele era um inconformado com aquilo. E por que a gente pode dizer isso? Porque lá na frente, quando ele vai para o Egito, quando a esposa de Potifar vai o assediar, ele se mantém firme. Quando ele cuida dos bens, você vê que ele prospera, você vê que era uma pessoa honesta, correta, e ele honra os servos, ele honra os chefes que ele tem no futuro. Diferente, talvez, dos seus irmãos. E muito diferente, por quê? Porque você vê que os seus irmãos queriam matá-lo, queriam vendê-lo. Então, esse é um dado interessante. A Bíblia não traz isso, porque a palavra de Deus diz que ele era o favorito do pai, porque era o filho da velhice, ele era o filho da velhice. Mas você pode trazer mais coisas. Pela história dele, quando você vê toda a história dele, ele era obediente, ele honrava o seu pai. Então, ele estava fazendo aquilo que realmente Deus queria. E ele se posiciona sobre o que é certo e o que é errado, né? E muitas vezes, isso é um ensinamento para mim também. Muitas vezes nós vemos as coisas erradas e nós não queremos entrar, nós não queremos nos posicionar, nós aceitamos o status. E você vê que José não era, nem com seus irmãos. Nem com seus irmãos, que ele poderia fazer um acordo com seus irmãos e não levar as verdades para o seu pai. Mas ele levava as verdades. Então, isso é uma postura que talvez fale muito do caráter de José e da qualidade, porque lá na frente ele virou a ser o governador do Egito.
Quando a gente olha para a história, quando eu vejo a história de José, 17 anos de idade. Minha filha mais velha tem 15 anos de idade. 17, eu não vou dizer que seja uma criança. Eu tenho certeza que a Carla vai estar chamando de bebê até os 17 anos de idade, os nossos filhos. Mas 17 anos é um pouco mais do que uma criança, um adolescente. E você vê que o caráter moldado dele. Mas também você percebe que, como sendo um jovem, quase uma criança, perder a segurança do lar, perder o acolhimento da família e ser vendido como um escravo, ser vendido, não é fácil, né? E aqui, para encurtar, José, os irmãos deles queriam matá-lo, mas aí decidiram vendê-lo. Ele foi vendido para os ismaelitas, e a palavra de Deus ali nos Salmos diz que colocaram correntes no pescoço e no pé. Eu sei que isso não está escrito em Gênesis, mas os Salmos está muito mais próximo daquela época, então provavelmente aquilo que foi relatado no livro de Salmos, de que ele foi vendido e colocaram correntes nele, isso realmente aconteceu, né? E quando a gente olha isso acontecendo, você vê um jovem de 17 anos sendo acorrentado, traído pelos irmãos. Qual a perspectiva para esse jovem? Qual a perspectiva, você perdendo todo o carinho do seu lar? A perspectiva talvez seja a morte, e talvez o que mais poderia acontecer com ele é ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa revoltada. Vocês concordam que muitas vezes nós perdemos pessoas, as pessoas perdem algumas coisas que desejam, perdem pessoas próximas, perdem familiares, e a gente diz, puxa, realmente, porque olha o que aconteceu, está justificado. Só que José, apesar de tudo isso, quando você vai vendo isso, em nenhum momento você vê esse rancor, em nenhum momento você vê. E eu tenho certeza que Satanás teve autorização para tocar, menos na vida dele, toca em coisas que são muito importantes, perdendo a liberdade, perdendo o acolhimento do lar. Provavelmente queria que ele se tornasse uma pessoa revoltada. Talvez como muitos do que aconteceu, o que acontece ali na região da Arábia Saudita, você ter raiva, ódio, e concordo que ele poderia ser uma pessoa que justificasse pelo que os irmãos fizeram vender ele, só que ele não tem essa atitude. E Satanás não conseguiu tirar aquilo que fez toda a diferença na vida de José, que é esse caráter, que é continuar sonhando, continuar acreditando de que aquele sonho que Deus deu para ele poderia se concretizar um dia. E ele continuou a servir. Aonde ele ia, ele continuou a ser um servo fiel, né? E talvez ele pudesse até pensar que muitas vezes quando a gente quer fazer as coisas certinho, parece que fica mais difícil, né? Talvez José também pudesse, com certeza passou, poxa, mas eu só estou fazendo o que meu pai está pedindo. Eu estou falando aquilo que eu não concordo, aquilo que está errado. E olha o que se volta contra ele. Talvez na cabeça dele ele pudesse dizer, puxa vida, era melhor que eu encobertasse do meu pai as verdades, ou que eu fosse próximo dos meus irmãos e não falasse as verdades. Eu vou dar um testemunho. Essa é a terceira vez que eu estou pregando aqui na igreja do Bosque. As semanas que se antecedem a eu estar aqui são as piores semanas, as semanas mais difíceis para você conseguir chegar aqui. Tudo acontece de dificuldade, de problemas. Várias pessoas balançaram a cabeça, né, pastor? O pastor já está acostumado, né? Então, porque eu acho que é constante, mas é impressionante. E eu lembro, na última pregação, quando eu demoro algumas semanas para poder orar, preparar e buscar isso. E numa bela madrugada eu acordo com a minha filha Carol gritando no quarto. E ele estava na cama e o ombro dela luxou dormindo. Na semana em que eu ia vir aqui pregar, na véspera.
E ali eu falei, a gente fica muito triste, né? Você se sente culpado. E Satanás traz isso como você sendo culpado por estar aqui. E ele estava talvez tirando o sonho da sua filha de continuar a ser uma atleta, tirando a alegria da sua filha de poder jogar, fazer algumas coisas que ela gosta. Mas uma das coisas que alegrou muito meu coração foi no dia seguinte, ela com o olho inchado, triste, sabendo do que estava acontecendo, de que ia ter que ficar de molho. Eu vi ela lendo a Bíblia, né, e escutando o louvor. Então, ali eu dei glória a Deus e disse, entendeu que muitas coisas nós não vamos entender nessa terra. Muitas coisas nós não vamos entender nessa terra. A palavra diz que nós vamos passar por tribulações. E em nenhum momento diz que vai ser uma vida de tranquilidade, em nenhum momento a palavra de Deus diz que vai ser um voo de cruzeiro e que nós não vamos passar. Mas eu vi ali no coração dela Deus também trabalhando e mostrando o quanto independente das situações que venham a acontecer, o louvor, o perfeito louvor, ele vem, não é na hora que a gente passa no vestibular, não é a hora que a gente está feliz, não é. O perfeito louvor vem naquele momento em que, independente da situação, do que eu estou passando, eu consigo agradecer a Deus e reconhecer, louvar ao Deus, porque o meu compromisso com Deus, o amor a Deus, ele independe dos momentos e das situações, independe daquilo. É isso que Deus quer de nós, né? E aquele dia foi um dia difícil, porque chamei a Carla teve que me ajudar a reduzir o ombro da Carol em cima da beliche, ela estava dormindo em cima da beliche. Nós tivemos que fazer uma redução do ombro ali. Acho que foi traumático para todo mundo. Mas eu estava estudando sobre José. E você vê, e aí eu olho para José e disse, puxa vida, eu estou triste, talvez questionando a Deus por causa disso, mas olha José. 17 anos, foi tirado, vendido como escravo e se manteve firme. E o que Deus falava naquele momento é que realmente, quando a gente se dispõe a fazer algo, quando a gente nos dispomos a sair do status quo, de sair da nossa zona de conforto, dificuldades, tribulações virão, mas aquilo que Deus tem reservado para nós, aquilo que Deus tem reservado para José, que tinha reservado, é algo muito, muito maior. É importante que a gente passe por isso, faz parte do tratamento, faz parte da perseverança, de aumentar a nossa fé. E o que nós não podemos é perder o sonho e nem achar que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Nós é que muitas vezes não entendemos, e por não ser do jeito que nós queremos, e por não ser do jeito que nós entendemos, nós é que acabamos abandonando a Deus ou questionando a Deus. E eu queria dizer para vocês, irmãos, quando nós entramos na carreira da fé e a gente se dispõe a servir, a ser usado por Deus, o dinheiro vai ficar curto. Se alguém disse para você, a teologia da prosperidade, que você nunca, não acredite nisso. O dinheiro um dia vai ficar curto, vai ficar justo. Talvez para você não depender do seu trabalho e não depender daquilo que você tem, dos seus bens materiais, mas para você depender de Deus. Talvez um problema de saúde vai vir. Também para você não depender de você mesmo, mas para você continuar confiando em Deus. Algum acidente, ou alguém vai pisar no seu calo, mas entenda que Deus tem um propósito para tudo isso, e muitas vezes isso acontece para você entender que você precisa depender totalmente desse Deus e não de você mesmo, né? Você já foi traído por alguém? Você já se sentiu traído? Já, né? Nós já sentimos. Agora, você imagina esse jovem de 17 anos ser traído pelos próprios irmãos, né? Mas, apesar de ser traído pela inveja dos irmãos,
ele não deixou de sonhar. Às vezes nós desistimos no meio do caminho de alguns sonhos e de coisas, sonhos que Deus nos deu. E que você queria fazer, que você fazia. Porque no meio do caminho, pessoas te traíram, porque no meio do caminho coisas aconteceram. E você desistiu e falou, isso não era de Deus. Não, isso aqui era da minha cabeça. Isso aqui era... José, esse sonho que ele teve, ele foi e contou para os irmãos e para o pai, foi Deus que deu para ele. Vocês concordam que foi Deus que deu para ele? E alguns poderiam dizer, mas talvez ele não devesse falar e contar desse jeito. Eu acredito que ele devia falar sim. Sabe por que ele devia falar? Ele sabia que ele teve um sonho, mas para que os irmãos também soubessem, quando lá na frente, tudo que vai acontecer, que vocês já sabem, que é quando ele vira o governador do Egito, e que quando a família passa fome na terra, e a família precisa ir lá buscar, para que eles lembrassem daquele sonho, e que para todos eles, tanto José quanto os irmãos, soubessem que existe um Deus muito maior, e que é quem está orquestrando tudo isso, não é o acaso. Porque se ele não revela esse sonho naquele momento, lá na frente poderiam dizer, puxa vida, que coincidência, que coisa, né? Então é importante isso. E desse sonho decorre tudo isso, e inclusive é o que piora a situação e que faz com que José saia dali. Também havia um propósito para José sair dali. Havia um propósito. Ele passou por as piores provações. Passou pelas piores provações, mas havia um propósito. E ele continuou a fazer o que era certo. Em nenhum momento ele abre mão. Quando José chega no Egito, vendido como escravo, ele vai à casa de Potifar, que era uma pessoa muito importante, né? Em Gênesis 39, fala que Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de José. Desculpa, a casa por causa de José. Você vê que a gente não sabe quanto tempo ele permaneceu na casa de Potifar, mas ele não chegou escravo e já virou o chefe de tudo. Ele chegou ali e provavelmente trabalhou muito. Ele começou lá embaixo, ele não chegou em cima, ele começou lá. E ele sobe e ele assume como chefe de todos os escravos da casa do Potifar, como quem cuida da casa de Potifar. Então você vê que, apesar das dificuldades, o rancor não entrou no coração dele. Ele não deixou de sonhar, ele não deixou de servir. E talvez ele cuidasse das coisas de Potifar como ele cuidava das coisas do pai. Ele estava cuidando de Potifar e Deus fez ele prosperar nisso. E aí o que acontece, vocês sabem, a esposa de Potifar o assedia e ele não cede, e ele mantém-se íntegro. Poderia, concorda? Solteiro, vendido pelos irmãos, escravo numa terra distante, uma língua diferente. Ele poderia perfeitamente ter aceitado o que a esposa de Potifar queria, mas ele não aceita. E aí, na sequência, ele é preso, ele é enviado ao cárcere, ele vai para a cadeia. Mais uma injustiça. Olha só, uma injustiça, são coisas, problemas um atrás do outro. Primeiro, traído pelos irmãos, e agora uma injustiça por ele ser fiel a Deus. Por ele ser fiel a Deus, ele é preso e vai para a cadeia. Mas aqui mostra o quanto Deus também estava com ele. Em Gênesis 39, 21 e 23 diz, o Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali.
O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Cara, olha só que coisa, qual a chance de um escravo ser o responsável, está escrito ali, por todos os presos ali? É porque, mais uma vez, José entendeu que ele tinha um propósito, ele não deixou de sonhar, e ele continuou a fazer o que era certo, e a honrar quem era o chefe dele, a trabalhar, a fazer aquilo que era bom, e o chefe reconheceu isso. Isso serve para nós também. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos chefes, das pessoas, as nossas lideranças, e nós não trabalhamos em pó, nós não honramos, nós somos, muitas vezes, detratores, né? Com um monte de fofoca, ajudamos a piorar a situação, só que aqui, vocês imaginam que a cadeia seja um ambiente tranquilo? Que é um ambiente pior do que esse? Muito pior do que o trabalho de qualquer um de nós aqui. Muito pior do que o trabalho de qualquer um de nós, muito pior do que qualquer grupo, muito pior do que qualquer igreja, né? No entanto, José entende que Deus deu um sonho e tinha um propósito para a vida dele, e ele seguiu firme nisso, íntegro. E o que ele se torna? Ele torna referência dentro da cadeia. Ele se torna referência dentro da cadeia, né? Aqui só para alguns comportamentos, né, que a gente vê de José, que mesmo o carcereiro, que talvez seja a pessoa que talvez no começo possa até, sei lá, ter tratado ele mal, você vê que ele ganha o carcereiro. Eu não conheço, eu imagino que não tem um carcereiro que seja bonzinho, seja carinhoso, seja... Carcereiro, pelo próprio nome diz, eu imagino que deve ser uma pessoa dura, uma pessoa ríspida, uma pessoa de poucas palavras, que talvez tenha dado até algumas... Mas ele ganha o carcereiro, né? Ele ganha o carcereiro. Como? Provavelmente, isso passou vários anos, né? Não foram poucos anos ali. E a hora que você olha assim, você vê que ele faz diferença. Ele faz diferença com seu pai, ele faz diferença na casa de Potifar, ele faz diferença agora na cadeia. E aí ele é chamado para interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Se ele não fosse essa referência, se ele fosse mais um amargurado dentro da cadeia, com razão, o carcereiro não ia chamar ele para interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Não ia chamar. E ele chama, né? E é interessante quando a gente vê, tem um mordomo, e José sempre reconhece que a interpretação desses sonhos é de Deus e vem de Deus, não é dele, não é mérito dele. Ele sempre dá a glória a Deus, ele sempre dá um reconhecimento. Ele fala aqui, não está em mim. Mesmo quando Faraó vai pedir para ele interpretar o sonho, ele fala que está em Deus isso, e não nele. Ele sempre dá a glória. É mais uma postura correta de José. É interessante que vocês sabem da história do sonho do padeiro e do copeiro. E, resumindo, depois de 3 dias, Deus interpreta, depois de 3 dias, o copeiro-chefe é reintegrado ao faraó, e depois de 3 dias, o padeiro-chefe ele é decapitado e morre. E Deus revela isso nos sonhos, né? E o que José fala para ele, olha, lembra de mim, né, depois quando você voltar lá. E o que acontece? O que acontece com o copeiro que foi restabelecido ao seu cargo, e José falou para ele, olha, daqui 3 dias você vai voltar. Esqueceu de José. Esqueceu de José. Vocês já viveram alguma coisa de você ter ajudado muito e quando você precisava, você concorda que José queria sair daquela cadeia? Por mais que ele pudesse ser ali quem cuidava, mas ele estava preso. Estava preso. Ninguém quer ficar dentro da cadeia.
E ele queria muito. Provavelmente muitos de nós já passamos por um momento em que a gente precisava de ajuda de alguém e uma pessoa esquece e não nos ajuda, né? Só que depois de 2 anos, ele se lembra, quando o faraó tem aquele sonho das 7 vacas gordas e depois das 7 vacas magras, essas vacas magras que comem as gordas, dos 7 anos das espigas de milho cheias, das espigas de milho magras, que representam 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldade. Eles lembram de José lá na cadeia, e aí o copeiro disse, olha, tem uma pessoa na cadeia, depois de 2 anos, ele lembra, que interpretou os sonhos e deu certo para mim, né? Olha só que interessante isso. Muitas vezes nós ficamos chateados porque nós não somos lembrados ou reconhecidos por alguém. Provavelmente o José também ficou, falou, pô, ele voltou e nem lembrou de mim. Mas olha só, se o copeiro-chefe lembrasse a hora que ele voltasse para Faraó e dissesse, olha, tem um amigo, eu queria ver se o senhor poderia soltar. Você concorda que Faraó soltaria ele? Acho que soltaria, né? Ou não, mas assim, provavelmente soltaria. Só que o que ele seria? Ele provavelmente seria se já tem um copeiro-chefe, o máximo seria o lavador de prato, de copo. Ele seria... E a vida poderia seguir outro caminho, mas também acredito que tinha um tempo, um propósito para esses mais 2 anos aí, para que se passasse. Esses 2 anos a mais que se passasse, para que quando José fosse chamado, José fosse para resolver um problema que angustiava o faraó. Que ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E Deus, naquele momento, leva José para estar ali com o faraó. Então, mas o tempo, a perseverança aqui, a importância, porque José, mais uma vez, poderia ter sido um revoltado por ter interpretado um sonho, essa pessoa vai, e ele poderia ser acrescentado mais um pouco de amargura, e a gente não vê isso, né? E aí José interpreta os sonhos do faraó, e por interpretar os sonhos do faraó, o que acontece é que, na sequência, ele dá a solução. Ele fala, olha, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E isso fez sentido para o faraó. E aí, na sequência, ele diz o que deve ser feito. José é inteligente. E ele deu, você tem que escolher uma pessoa que possa... E quem que é a única pessoa naquele momento que está entendendo o que está acontecendo, a única pessoa que sabe o que vai acontecer e o que precisa ser feito? É José. Agora sim, no momento certo, as coisas começam a acontecer, né? As coisas começam a mudar e mudam completamente, né? Mudam completamente. E aí em Gênesis, no capítulo 41, aqui é o faraó falando, né? Então o que José propõe é que nesses anos de fartura se estoque, que a 5ª parte de tudo aquilo que se produzisse fosse guardado para os outros 7 anos de dificuldade, né? E a palavra diz, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel de sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro.
Nessa época, José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. 30 anos de idade. 30 anos de idade. Com 17 anos ele sai, vendido como escravo. E depois de 13 anos, ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, só abaixo do faraó. Vai de escravo para governador. Não sei quanto tempo ele passou na casa do Potifar, quanto tempo na cadeia, quanto tempo na Potifar, quanto tempo na cadeia, mas presumo que não foi pouco tempo que ele passou na cadeia. E a importância desse sonho que Deus revelou lá atrás, para lapidar e preparar esse homem, foi preciso ele passar por tudo isso. Foi preciso ele passar por tudo isso para que ele chegasse aonde precisava chegar. E aí, o que a gente pode, talvez, trazer aqui alguns segredos da vida de José, ele entende e reconhece que é de Deus os sonhos e as revelações. Ele entende disso. Tem comunhão. Você não vai entender se você não tem comunhão. Então, José provavelmente tinha um canal com Deus. Ele está na cadeia, mas ele não se comporta nem como escravo e nem como preso. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e nós nos comportamos com aquele local, mas nós não devemos nos comportar com aquele local. As injustiças acontecem, mas nós não devemos nos achar injustiçados e amargurados e enterrarmos os nossos sonhos, enterrarmos aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Né? E você vê o quanto esse homem ele era dedicado às autoridades, dedicado a quem era responsável por ele, ao seu pai. Então, ele vira, a hora que ele chega na casa de Potifar, ele vira o chefe dos escravos na casa de Potifar. A hora que ele está na cadeia, ele vira o chefe dos presos ali. E agora ele vira o chefe de todo o Egito, somente abaixo do faraó. E eu queria dizer assim, muitas vezes nós recebemos sonhos de Deus. Né? Muitas vezes nós recebemos sonhos de Deus. Mas ficamos pelo caminho, muitas vezes, por não perseverarmos. Porque para aqueles sonhos se concretizar, nós vamos passar por dificuldades. E ainda muitas vezes a gente critica a Deus, que Deus nos abençoa, nos abandona. Deus nunca nos abandona, Deus nunca vai nos abandonar. E o tema que eu trago para falar sobre perseverança é porque a história de José inspira muito. Né? A história de José é uma história que traz um olhar de uma pessoa que passa por tudo isso, mas ele continua firme nos propósitos que ele entendeu serem de Deus. Ele não muda, ele não negocia valores, E ele segue firme fazendo aquilo que é certo. Ele não dá um jeitinho. Nem com os irmãos ele fez isso. E ele é reconhecido. Faraó não era nenhum ingênuo. Assim como Potifar não era nenhum ingênuo. Não foi só Deus que fez um milagre, estalou um dedo e aconteceu. José era uma pessoa que falava que era formoso. Ele era inteligente, ele era diferenciado. Mas o que ele tinha ali era a retidão. Ele tinha o caráter de um cristão verdadeiro. Caráter de um cristão verdadeiro que conseguiu passar por tudo isso. Em nenhum momento ficou amargurado. Talvez o único momento em que você percebe, ele era humano. Né? Quando ele reencontra com os irmãos, quando ele está lá, governador, e os irmãos chegam para comprar mantimentos porque estavam passando dificuldade. Vocês lembram que ele acusa eles de serem espiões, né? Quando a gente for ler, José fala, vocês são espiões aqui. Não sei o que se passou na cabeça dele, talvez um turbilhão. Fala que ele chora depois, fala que ele fica.
e deixa ali os irmãos, e os irmãos ficam desesperados. Por que isso acontece? Talvez ali veio, né, veio ao ápice tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo, a história anterior. Passa, quando ele olha aqueles irmãos e vê os irmãos talvez os vendendo. E provavelmente ali veio também alguma coisa. Não sei, a gente pode perguntar quando chegar no céu, perguntar aqui, por que você fez isso? Por que você acusou ele, sendo que poderia ser uma mentira? Porque ele sabia que ele não era espiões. Mas a palavra de Deus diz que ele acusa eles de espiões. Talvez ali veio a raiva, mas também provavelmente na sequência veio a cura. E ali muitas vezes nós somos humanos, nós vamos sofrer. Coisas vão acontecer difíceis e muitas vezes a gente vai ter que pôr isso para fora, nós não vamos guardar. E aqui talvez José guardou esse daqui e ali ele extravasa. Mas na sequência ele se revela aos seus irmãos. Se revela aos seus irmãos. E é interessante que depois ele traz toda a família, traz o pai, traz todo mundo para o Egito. E é muito legal o que o texto comenta sobre as bênçãos que vieram, sobre toda a família, sobre... Esse é o povo de Israel vindo para o Egito, né? Aí são as 10 tribos, são 10 ou 12 tribos, agora eu fiquei na dúvida. E essas tribos depois se tornam, e lá na frente vão crescer isso, e aí depois vem a história de Moisés, das perseguições e tudo mais, e esse povo sai. Então, se José não tivesse aceitado, encarado isso, e passado por tudo isso, essa história talvez estivesse sendo contada diferente, porque as tribos de Israel, descendentes de Jacó, para sobreviverem, precisava que José tivesse ido na frente, preparado um caminho e foram recebidos, aqui sim, a família de Jacó e os judeus foram recebidos com tapete vermelho, porque eles eram família do governador da segunda pessoa mais importante do reino. E uma coisa que você observa, e eles viveram por muito tempo, até que Jacó, o pai de José, de todos os irmãos, ele vem a falecer, muito, muito velhinho. E quando Jacó falece, os irmãos deles ficam preocupados, achando que, olha, agora eu acho que José ele vai nos prender, vai fazer alguma coisa de mal, porque foi tudo de muito bom. E olha o que nós fizemos para José, e ele nos recebeu aqui com amor, e nos recebeu. E só que olha só o que José fala. Quando o pai morre e os irmãos ficam preocupados. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha só, José não se vinga dos irmãos, José não fala as verdades que poderia ter dito, mas José entende e fala assim, eu tinha que estar aqui, eu passei por isso, porque aquele sonho que Deus me deu quando eu tinha 17 anos, por isso eu digo, aquele sonho não foi por acaso, ele tinha que falar, ele tinha que verbalizar aquele sonho. E ele reconhece, para que aquele sonho, que hoje são os 11 se curvando, o pai e a mãe se curvando perante ele se cumprisse, ele tinha que passar por tudo isso. Não tinha como ele ser esse governador se ele não passasse pela aprovação, se ele não passasse e se ele não perseverasse, né? Então, alguns aprendizados aqui.
Foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar. Muitas vezes nós somos traídos e a gente deixa de sonhar, a gente desiste. E põe a culpa no outro. Só que Deus nos dá o sonho e ele é nosso. Não é dos outros, é nosso. Foi assediada por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus quando a mulher de Potifar o assedia. Pagou o mal com o bem. Serviu a todos os seus senhores com zelo, seja na casa de Potifar, seja na cadeia ou no Egito. Esquecido por quem ele ajudou, mas sabia que Deus não se esquecera dele. O copeiro esqueceu dele, mas ele também não se amargurou, porque ele sabia que ele podia confiar num Deus. Quando José é exaltado, não se vingou dos seus irmãos, mas pagou o mal com bem. E sempre deu reconhecimento a Deus na interpretação dos sonhos. Qual que era o propósito de Deus na vida de José? Capacitá-lo para ser um líder, fora da curva. Salvador do seu povo. Salvador do seu povo. Hoje nós olhamos para a nossa política, muitas vezes a gente olha para cargos de liderança em instituições. Não é fácil chegar, não é fácil. Nem ser liderança nas instituições, nos trabalhos que nós estamos. Por quê? É uma porta estreita, é um caminho. Mas eu tenho certeza que Deus tem sonhos e propósitos, e Deus quer cristãos ocupando cargos de liderança, ocupando lugares estratégicos. Só que muitos vão ficando pelo caminho. Muitos vão ficando pelo caminho. Porque muitas vezes nós mesmos nos enganamos achando que a vida do cristão tem que ser uma vida tranquila, uma vida de que um voo de cruzeiro, que nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos ousar a dar um passo maior. Quando a gente vê a história de José, você vê que Deus usou as adversidades e os sonhos de José para prepará-lo e guiá-lo em sua jornada, cumprindo esse plano. Irmãos, muitas vezes, e eu tenho isso para mim, que Deus muitas vezes trabalha mais nos preparando do que muitas vezes nos usando. Mas nós temos que estar preparados para que no momento em que Deus quiser nos usar, Ele for nos usar, a gente esteja preparado para assumir a responsabilidade que Deus tem para as nossas vidas. A história de José mostra que, mesmo em situações adversas, nós devemos dar o nosso melhor em todos os lugares. Por isso nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender que, se nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, qualquer adversidade que vier, nós vamos honrar esse Deus, nós vamos seguir firmes nesse propósito. E muitas vezes nós precisamos aprender, e eu tenho aprendido a identificar bênçãos disfarçadas em meio às provações. Bênçãos disfarçadas muitas vezes nessa espera. Disfarçada não mas porque é difícil mesmo. Né? É difícil. E caminhando aqui para o fim, você sabe que José, ele morreu, em Gênesis 50, 22, ele fala que ele viveu 110 anos. 110 anos. Olha que interessante. Com 17 anos, quase uma criança, ele sai vendido. Viveu aí os 13 anos de luta. Porque ele sai com 17 e só com 30 ele vira o governador. Entre os 17 e 30 anos, são 13 anos que ele passa, a gente não sabe quanto tempo como escravo, sofrendo, mas são 13 anos. Só que depois são 80 anos. 80 anos que ele abençoou toda a descendência dele, abençoou todo um país, e a história
se muda, a história é diferente pela fidelidade de uma pessoa, pela resiliência. Hoje está na moda falar resiliência, né? Pela resiliência de um homem que aguentou tudo isso para cumprir um propósito de Deus, não desistindo do sonho que ele tinha e vendo o que aconteceu ali. Então, talvez, alguns vão dizer, pô, mas eu já estou, não sei se eu vou ver mais. Mas se não for aqui, irmão, nós temos a vida eterna. Mas eu acredito que nós podemos aqui, se nós vivermos o ótimo de Deus, não o bom, né? Muitas vezes a gente se contenta com o bom. Ok. Mas será que Deus não tem um ótimo para as nossas vidas? Será que Deus não quer algo mais? Será que por um acaso em algum momento você não enterrou algum sonho seu, porque no caminho algumas dificuldades o impediram? Será que Deus não tem mais para as nossas vidas, para a nossa igreja? Nós temos feito essa campanha de oração e jejum, não sei quantos têm participado. A gente está vivendo uma igreja diferente, nós estamos vivendo uma igreja cheia, a gente tem um grupo de louvor que abençoado, nós temos muita atividade, nós temos, a cada culto, tem pessoas novas que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu não conheço. Nós estamos vivendo algo muito diferente na igreja. Mas será que Deus não tem talvez algo a mais, um sonho maior? É isso que o pastor Luiz tem desafiado. Qual que é o sonho, talvez, de Deus para a tua vida, para a nossa igreja a mais? E eu queria pedir para você abaixar sua cabeça e que você pudesse meditar rapidamente. Não vou chamar ninguém, não vou pedir para ninguém vir aqui, mas que você pudesse colocar para Deus assim, o que dos sonhos que talvez Deus já tenha trazido para você, daquilo que talvez tenha ficado. Será que algo não ficou pelo caminho? Irmão, eu queria desafiar você a viver o ótimo de Deus, o excelente. Assim como José, da gente poder olhar e não desanimarmos quando as provações, quando as dificuldades vieram, entendendo de que a gente pode atingir. E que você possa perguntar a Deus qual o propósito de Deus para a tua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesta manhã. Agradeço pelo privilégio, Pai, de poder estar aqui compartilhando com meus irmãos algo que o Senhor tem falado ao meu coração, compartilhado algo daquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida, Deus, para mostrar que os olhos do Senhor estão sobre a terra e procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que procuram servos que queiram viver o excelente do Pai, que queiram encarar os desafios, que queiram fazer diferença no seu trabalho, na sua família, que queiram fazer diferença com o seu chefe, fazer diferença na sua família que não conhece a Deus. Pai, nós te agradecemos e agradecemos pela história de José, tão inspiradora, que apesar de passar por todas essas dificuldades, não se tornou uma pessoa amargurada e que continuou sonhando os teus sonhos e desejando aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Senhor, continua a falar aos nossos corações, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.